nasce um empreendedor? Em geral, ou você tem o DNA do empreendedorismo na veia e você tem um sonho de empreender, ou muitas vezes o empreendedor nasce de uma necessidade, pela falta de oportunidade do mercado de trabalho e pela necessidade de pagar seus boletos todo mês, né? Independente de onde veio esse empreendedor, a verdade é que o que os empreendedores têm em comum é a aptidão para identificar oportunidades no mercado. Em geral, o empreendedor ele consegue enxergar oportunidades em vários locais onde outras pessoas não enxergam. Não sei se vocês sabem, mas a taxa de empreendedorismo no Brasil em 2024 foi de 33%. E a cada ano que passa, vem crescendo mais. Depois da pandemia, houve um aumento do empreendedorismo no Brasil que veio pela efetiva necessidade. Qual que é o grande problema? É que muitas vezes esse empreendedorismo ele vem na informalidade e na falta de conhecimento, seja em gestão, finanças, marketing ou planejamento. Essa falta de preparo afeta a longevidade das empresas, pois o sucesso não depende do acaso. Nós temos, para empreender, no empreendedorismo, algumas etapas. Temos 6 etapas a falar. Primeira etapa é a identificação da oportunidade, é a gente ter uma ideia. Em geral, como eu comentei, o empreendedor é bom de ideias. Normalmente é um fervilhão de ideias, inclusive. Então, tudo nasce a partir daí. Porém, a ideia não é suficiente, só a ideia. Nós precisamos ter um planejamento. E o que seria esse planejamento? Seria a elaboração de um plano de negócios, porque a partir desse plano de negócios a gente vai entender o que nós precisamos fazer para esse negócio ter sucesso. Terceiro, analisar o mercado e a concorrência. Esse é um grande erro, muitas vezes, dos empreendedores, que eles têm a ideia e não analisam o mercado. A gente precisa entender o que o mercado tem hoje ofertando, o que a concorrência tem, porque se você quer algo muito inovador, às vezes você não tem mercado para isso. Então a gente precisa entender como será a absorção desse nosso produto ou serviço. Outra questão, a etapa de organização dos recursos, seja recursos financeiros, ou seja, dinheiro, seja recursos humanos, porque a gente precisa de gente para trabalhar. Lógico que no começo, muitas vezes o empreendedor começa sozinho, mas ele já tem que pensar nisso. E também tecnológicos, dependendo da área que você for atuar, de produtos ou de serviços, você vai precisar de recursos tecnológicos também. Então a gente tem que estar atento a isso. E a questão do planejamento de recursos financeiros depende do planejamento do plano de negócios em geral. Então, não há como você empreender se você também não tiver o recurso necessário. E depois é colocar em prática o seu negócio. Então, eu já tive uma ideia, eu fiz um plano de negócios, eu analisei o mercado e a concorrência, eu defini os recursos que eu preciso, eu necessito colocar em prática. Por quê? Somente a ideia não vai trazer retorno. Então, nós precisamos aplicar. E por último, mas não menos importante, acompanhar, adaptar e inovar constantemente, porque os negócios se renovam a cada dia, o mercado muda a todo instante, e a partir dessas mudanças, a partir desse acompanhamento, a gente vai se manter no mercado e com sucesso. Sobre a etapa de ter ideias, precisamos ter em mente que nem sempre, nem toda ideia, ela é uma oportunidade real. Justamente porque nós temos que ter uma ideia que atenda a alguns requisitos. Primeiro, resolver um problema real. Todas as pessoas, em alguma etapa ou em alguma fase, têm um problema a ser resolvido, que pode ser um problema muito pequeno ou um problema muito grande. Se você tiver ideia de um negócio, de um produto ou de um serviço que resolve um problema, esse é um bom indicador de que é uma boa ideia. Outra questão,
Existe pessoas interessadas no que você está oferecendo? Nós temos mercado e por isso a necessidade de a gente entender o mercado. Se existem pessoas interessadas a comprar ou a adquirir aquele conhecimento, aquele serviço, é um outro indicador de que você está num bom caminho. Às vezes a gente nem tem ideia que as pessoas precisam ou querem adquirir o produto ou o serviço que a gente presta. Então, precisa ficar antenado no mercado. Outra questão é saber quais os recursos nós podemos acessar, porque eu tenho uma boa ideia, tem gente interessada, mas eu tenho que conseguir operacionalizar. Então, eu tenho que ter recursos, seja humanos, seja financeiro, seja de conhecimento, e aí eu vou ter que buscar esses recursos. Há possibilidade de eu obter esses recursos? Sim. Então, mais um indicador de que a sua ideia pode virar um negócio. E por último, se esse negócio tem potencial para escalar, ou seja, crescer, ou de diferenciação, de você ter um negócio que, de alguma maneira, pode ser similar a outros, mas você consegue oferecer algo diferente que vai fazer você se destacar no mercado. Então, se você conseguir atender esses 4 requisitos, você tem uma boa ideia e que pode se transformar num negócio de sucesso. Algumas pessoas são ótimas de ter ideias, mas nunca colocam em prática. Empreender é um ato de coragem. Você precisa ter a ideia e precisa colocar no papel e fazer acontecer. Assim, se você tiver um sonho ou resolver empreender por necessidade, o que você precisa estar atento é que você precisa buscar os conhecimentos necessários para criar um negócio de sucesso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, me siga nas redes sociais e que em breve eu vou falar mais sobre as outras etapas do negócio.